secante, cosseno, tangente, seno, 3,1459. Sim, esse era o grito que ouvíamos vindo do clube de trigonometria naquela época. Para o restante de nós, na aula de matemática, termos como seno, tangente e π eram simplesmente desconcertantes. Quem os inventou e por quê? Seu único objetivo era tornar as coisas mais difíceis para os alunos? Bem, não é bem assim. A trigonometria foi inventada pelos antigos egípcios. Eles precisavam desse conhecimento para construir pirâmides e fizeram um ótimo trabalho. A grande pirâmide de Gizé está de pé ainda hoje, cerca de 4.500 anos depois de ter sido construída, e sem recalls. Então, vamos sair da sala de aula e fazer uma viagem no tempo para revelar os segredos por trás da precisão dos antigos egípcios. Aqui está você, de pé no canteiro de obras da Grande Pirâmide, a cerca de 15 quilômetros do Cairo, no Egito. Bem, a cidade ainda não está lá, pois você está cercado apenas pelo deserto e por equipes de trabalhadores da construção. Eles estão transportando grandes blocos de pedra que pesam 2,5 toneladas cada. Eles estão dentro de um trenó de madeira que fica sobre grandes rolos. Uma equipe de 8 homens rola esses blocos pelo chão. Você pensa imediatamente nos rolos de uma caixa registradora de supermercado. O princípio é exatamente o mesmo, mas a escala é maior, muito maior. Os cientistas estimam que os egípcios usaram 2,3 milhões desses blocos somente na Grande Pirâmide de Gizé. E o bloco à sua frente é um dos mais leves. O mais pesado deles pesava até 15 toneladas. Mas de onde vieram todos esses blocos? A maioria deles se originou de pedreiras ao redor de Gizé. Isso não é tão impressionante, você pode pensar. Mas espere até saber como os antigos engenheiros transportaram o granito usado na construção por 800 quilômetros até a pirâmide. Naquela época, não havia ferrovias ou rodovias, mas o poderoso Nilo estava sempre presente. Os pesquisadores acreditam até mesmo que os egípcios cavaram um canal para conectar o Nilo diretamente ao local de construção das pirâmides. Tudo o que eles precisavam fazer era esperar o início da estação das cheias e pronto. O aumento do nível da água fazia flutuar os pesados blocos de pedra para eles. Mas como eles levantavam as enormes pedras em terra firme para empilhá-las até o topo? Será que usavam guindastes enormes? Os antigos egípcios contornavam esse problema, literalmente falando. Um dos trabalhadores está agora apontando para a rampa gigante que circunda a pirâmide que estão construindo. É assim que uma estrada de montanha segue em zigue-zague até o topo. Se a rampa fosse diretamente até o topo das pirâmides, os trabalhadores não poderiam puxar os blocos de pedra por ela. Ela seria muito íngreme. Os cientistas calcularam que 8% poderia ser a inclinação máxima. Portanto, os antigos egípcios simplesmente estendiam a rampa ao redor da pirâmide. Novamente, tudo isso são teorias, já que a rampa poderia estar dentro da pirâmide, como sugerem alguns pesquisadores. O método exato de construção ainda é um mistério guardado pela Esfinge. Esse é seu nome verdadeiro, certo? Errado, pois a Grande Esfinge é apenas o pseudônimo da estátua. Você sabe, aquele nome que os escritores usam quando querem esconder sua verdadeira identidade ou o nome artístico de um cantor. O nome verdadeiro da Esfinge é Haremaqet. Traduzido do egípcio, significa Horus no horizonte. Esse era o nome da divindade egípcia do céu. A trilha de mistério não termina aí, pois um homem passa por você com um balde de tinta. Ele vai dar um toque de cor à Grande Esfinge. Os pesquisadores encontraram manchas dessa cor vermelha ao lado de sua orelha. Essa tinta era muito forte, pois havia sobrevivido por milhares de anos. Agora você está parado em frente à Esfinge. Você olha para cima. Ela é muito alta, certo? 20 metros para ser exata. Resista ao impulso de tirar uma selfie. Você consegue fazer isso. Agora você percebe outra coisa. Parece que a Esfinge está no centro de um triângulo gigante na parte de trás. Esse é um lado da Grande Pirâmide. E não, seus olhos não estão lhe pregando peças. A Esfinge realmente fica no centro da face lateral das pirâmides. É aqui que a matemática se torna útil. Uma pirâmide tem 4 lados, chamados de faces laterais. Há também a quinta face, a base, mas ela não é visível. Ela está, espere só, virada para baixo.
A esfinge tem um último mistério a revelar: sua idade. Os cientistas concordam que o faraó Khafre construiu a esfinge. Ele governou depois de seu pai, Quéops, que havia construído a Grande Pirâmide nas proximidades. Portanto, as duas estruturas foram concluídas na mesma época. Vamos falar novamente sobre números. Você já ouviu falar de Cleópatra, a princesa egípcia descrita como uma mulher de grande beleza? Ela viu as pirâmides, mas viveu mais perto da época do primeiro iPhone do que da época das pessoas que construíram as pirâmides. Fascinante, não é? Você pode ver milhares de pessoas ao seu redor. Elas estão trabalhando arduamente para construir a tumba do faraó. Mas quantos são exatamente? Um filósofo grego estimou que havia até 100 mil trabalhadores. Parece um número razoável para uma estrutura tão grande, mas não pode ser verdade. A ciência simplesmente não pode confirmar esse número. Os egiptólogos estimam o número total de trabalhadores em 30 mil. E sim, Indiana Jones era um deles, pelo menos na telona, mas ele chegou tarde. Os egiptólogos sabem muito sobre as pirâmides, mas não tudo. Não porque não queiram, mas porque ainda não encontraram evidências suficientes. Eles só podem supor como foi o processo de construção. Primeiro, os engenheiros chegavam para escolher o local certo e fazer as medições necessárias. É por isso que eles precisavam de toda aquela matemática complicada. Depois, era hora de buscar o material, os grandes blocos de pedra que mencionei anteriormente. Quando os barcos os levam até a vista da futura pirâmide, os trabalhadores podem finalmente fazer seu trabalho. Eles trabalhavam em grupos menores, mas havia pelo menos 2.000 deles cinzelando e esculpindo em um determinado momento. Parece um típico canteiro de obras atual? É, só que há milhares de anos. É incrível o que os antigos egípcios conseguiam fazer apenas com ferramentas de cobre e pedra. A pirâmide agora está completa diante de você, mas será que é a mesma pirâmide que vemos hoje? Por que essa estrutura está brilhando no sol do deserto? Ela não deveria ser de uma cor amarela empoeirada? Bem, não. A atividade humana e os elementos naturais removeram completamente a camada externa das pedras ao longo do tempo. Artesãos especializados poliram esses blocos usando apenas pedra e areia. O resultado final foi uma rocha lisa e brilhante. No dia em que foi concluída, a Grande Pirâmide de Gizé era um triângulo de luz perfeito. Seus lados polidos agiam como espelhos gigantes, refletindo o poderoso sol egípcio. Este é o ponto em que você deve colocar seus óculos. E aquela coisa brilhante que você vê no topo da pirâmide é, na verdade, ouro. A pedra de cobertura no topo da pirâmide é chamada de Pyramidion. Ela era coberta por folhas de ouro. Como você pode imaginar, essas foram as primeiras pedras a desaparecer. Vamos fazer outra parada antes de levá-lo de volta à sala de aula. Viajamos para as Ilhas Britânicas. E não, Stonehenge não é o nosso destino. Trata-se de Newgrange, no condado de Meath. Os cientistas estimam que os povos antigos da Irlanda construíram esse monumento de pedra por volta do ano 3200 a.C. Isso o torna mais antigo que Stonehenge e a Grande Pirâmide de Gizé. A função do Monte Circular de Newgrange é a mesma da Grande Pirâmide e igualmente misteriosa. A quantidade estimada de pedra solta presente no vale é de mais de 220 mil toneladas. E elas não são apenas jogadas aleatoriamente em uma pilha. A ordem em que as pedras são colocadas torna a estrutura resistente à água. Isso explicaria como Newgrange sobreviveu por tanto tempo. Dá vontade de gastar o dinheiro com aquela capa de celular à prova d'água. Você está de volta à sua classe na escola, mas a aula de matemática de hoje é a última coisa em sua mente. Você está pensando em como as pirâmides egípcias são fantásticas e se temos algo semelhante hoje. Acontece que os engenheiros modernos estão tão impressionados com a Grande Pirâmide quanto você. Há uma pirâmide de vidro no pátio principal do famoso Museu do Louvre em Paris. O panorama de São Francisco não estaria completo sem o Transamerica Pyramid de 48 andares. Mas Las Vegas foi mais longe. Lá encontramos o Luxor Hotel. Ele é tão grande que é a terceira maior pirâmide do planeta. E adivinha o que está em frente a ele? Sim, uma réplica da Esfinge. Ela tem 33 metros e meio de altura, 2 andares a mais do que a de Gizé. Sim, tudo é maior em Las Vegas. E agora voltamos quase 5.000 anos atrás.
vou levar você ao Antigo Egito, onde em 2550 a.C., adivinha? Começou a construção das grandes pirâmides de Gizé. De volta ao Egito. As pessoas aprenderam a construir catedrais e arranha-céus, mas esses edifícios enormes apenas começaram a aparecer recentemente. Ainda é um mistério, até para os cientistas modernos, como essas pirâmides foram erguidas há 5.000 anos. Não é de admirar que sejam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas também são as mais antigas e aparecem como a única maravilha do mundo antigo que ainda existe no século XXI. Deve ter sido necessária muita cooperação para empreender algo tão grande, mesmo para o nível de hoje. Mas as pirâmides de Gizé não foram as primeiras da história. A inaugural, chamada de Escalonada, foi construída cerca de 80 anos antes da de Gizé, em 2630 a.C., para o rei Djoser. Não era para ser extraordinária, mas acabou sendo bastante impressionante. Tinha 6 camadas de pedra em degraus, 62 metros de altura, o que é tão alto quanto um prédio de 19 andares, e foi a construção mais alta da época. E não era apenas uma pirâmide, pois era cercada por todo um complexo de construções, incluindo pátios. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam na vida após a morte, então todos, especialmente os reis, queriam ter certeza de que tinham tudo de que precisavam para se preparar para isso. Esse é o motivo pelo qual o complexo era perfeitamente abastecido com muitos objetos que as pessoas usavam no dia a dia. Ele incluía uma pirâmide e uma espécie de palácio. Esses edifícios tinham muitas coisas que o rei amava e poderia precisar um dia, como móveis, comida e vasos de ouro. Depois de Djoser, construir pirâmides se tornou uma prática comum, mas muitas não foram concluídas. Normalmente eram necessários cerca de 20 anos para subir uma, mas muitos reis duravam bem menos do que isso no trono. No total, existem mais de 100 pirâmides. As mais famosas são as de Gizé. A primeira e maior foi construída para o faraó Quéops, por volta de 2550 a.C. Inicialmente, tinha 147 metros de altura, o que equivale à altura de um prédio de 40 andares. A segunda foi feita para o filho de Quéops, o faraó Quéfren, por volta de 2520 a.C. É um pouco menor, com originalmente 144 metros, um prédio de 39 andares. Esta é a pirâmide com a famosa estátua da Esfinge, objeto com corpo de leão e cabeça humana concebida para proteger áreas importantes. Essa tem a cabeça do faraó Quéfren e está guardando sua pirâmide, de frente para o nascer do sol. É a mais conhecida e uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Originalmente, era vermelha e tinha nariz. Ainda é possível ver o traço de pigmento vermelho nas orelhas, mas ninguém sabe exatamente quando o nariz desapareceu. Por algum tempo, a esfinge ficou meio escondida no subsolo, coberta com areia até os ombros. Felizmente, no início de 1800, um aventureiro com uma equipe de 160 pessoas a desenterrou. A terceira pirâmide de Gizé é a menor, sendo mais de 2 vezes menor. Originalmente, tinha 66 metros, mais ou menos a altura de um prédio de 20 andares. Construída em 2490 a.C., era uma homenagem a Miquerinos, filho de Quéfren. As pirâmides foram construídas para se alinhar com os pontos da bússola e seus lados simbolizam os raios do sol. Mas naquela época não havia bússolas. Os antigos egípcios descobriram as direções sozinhos e com incrível precisão. Para alinhar as pirâmides, usaram 2 constelações. Originalmente, esses monumentos eram cobertos por calcário branco liso e tinham um topo dourado e prateado para refletir o sol. Mais tarde, o calcário branco foi retirado por outros reis e usado em outras obras. Os cientistas estimam que os antigos egípcios usaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra para construir a primeira pirâmide. Cada bloco pesava mais de 1 tonelada. Esse é o peso de um rinoceronte. Alguns blocos ainda eram maiores, quase tão pesados quanto um elefante. 4 milênios e meio atrás, e não havia equipamento moderno para ajudar na construção. Nada de máquinas, rodas e nem mesmo aço. O único metal disponível era o cobre. Mesmo hoje, os cientistas não têm certeza de como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides. Não há registros que possam lançar alguma luz sobre isso. Alguns até acreditam que eles queriam manter isso em segredo e não deixaram nenhum registro de propósito. Há quem ache que os pobres e os estrangeiros construíram as pirâmides, mas essa não é a realidade. Na verdade, os construtores eram trabalhadores muito qualificados, adequadamente alimentados e bem pagos.
Os arqueólogos afirmam que eles viviam em uma cidade temporária próxima e eram uma comunidade altamente organizada, com um líder forte. Os estudiosos dizem que cerca de 20 mil pessoas trabalharam em cada complexo e que foram necessários cerca de 20 anos para construir cada uma. Provavelmente foi um projeto nacional. O canteiro de obras era rico em recursos, alimentos e artigos essenciais que provavelmente vinham de todas as partes do Egito. Mesmo com todo esse apoio, ainda não está claro como as pessoas conseguiram cortar, transportar e montar aquelas pedras enormes. Uma das teorias sugere que provavelmente foram levadas em barcos pelo rio Nilo. Depois, houve a parte mais difícil, a transferência para o canteiro de obras. Para isso, provavelmente foram utilizados trenós de madeira. Não foi muito difícil puxá-los porque a mistura de areia com a quantidade certa de água era bem escorregadia e 10 pessoas podiam mover com bastante facilidade um trenó, mesmo com uma pedra pesando 1 tonelada. Finalmente, um último problema: levantar e colocar os blocos no lugar. Os arqueólogos descobriram restos do sistema de rampas que datam da época da construção dos monumentos. Muito provavelmente, os egípcios desenvolveram um sistema único para mover e puxar enormes blocos de pedra, mas ninguém sabe exatamente como funcionava. A opinião mais comum é que havia várias rampas ao redor da pirâmide para ajudar a mover os blocos. Elas eram elevadas conforme o ritmo da construção. Supõe-se que as pessoas subiam as escadas puxando a pedra do trenó de madeira no meio da rampa arenosa. Mas essa é apenas uma das opções. Outros dizem que as rampas contornavam a pirâmide, ou que ficavam dentro dela. Mas nunca saberemos com certeza, e isso permanecerá para sempre um mistério, assim como os antigos egípcios queriam. Surpreendentemente, não há muito dentro das pirâmides. A maior parte é apenas pedra sólida, com muito pouco espaço aberto. Mas vamos dar uma olhada rápida dentro da maior de Gizé. Ao entrar, há 2 escadas, uma que desce e outra que sobe. A primeira leva para uma câmara localizada no subsolo. É onde estão os faraós, mas não nesta pirâmide, porque Quéops queria ficar mais no alto. A sala subterrânea está parcialmente inacabada. O cômodo com o sarcófago de Quéops é chamado de Câmara do Rei. É lá em cima, e depois passa pela alta e longa grande galeria. Abaixo da Câmara do Rei fica a chamada Câmara da Rainha. Porém, não há rainhas, e ninguém sabe ao certo o motivo do nome. Infelizmente, nenhum dos espaços tem hieroglifos nas paredes, que estão vazias. Se você quiser vê-los, deve ir para as outras salas que estão decoradas. Essas peças de arte são representações da cultura e da vida cotidiana do Antigo Egito e permitem que os pesquisadores estudem sua língua e gramática. Infelizmente, os tesouros que uma vez estiveram na pirâmide foram roubados há muito tempo. Dessa sala, existem vários túneis com um propósito desconhecido. Além deles, há várias passagens dentro das construções, além de câmaras, poços e caminhos secretos. Os cientistas têm enviado pequenos robôs com câmeras ali por algumas décadas. E foi descoberta outra câmara no andar de cima, com hieroglifos nas paredes. Mesmo hoje, grande parte das pirâmides ainda é desconhecida, e não existe o chamado plano de construção delas. Os egípcios criaram um mistério que ninguém consegue desvendar por mais de 4.500 anos. Cientistas recentemente começaram a fazer raios-x para descobrir o que há dentro, mesmo sem entrar nelas e em seus túneis estreitos e misteriosos. Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? É um local antigo na Turquia que literalmente fez os historiadores reescreverem os livros de história. Há mais de 11 mil anos, um grupo de humanos pré-históricos criou uma obra-prima enigmática que é ainda mais antiga que Stonehenge. Antes da sua descoberta, os arqueólogos acreditavam que as pessoas não conheciam o ferro e não eram boas em fazer cerâmica. Eles tinham certeza de que a vida sedentária só surgiu com a necessidade da agricultura, mas Göbekli Tepe mudou essa crença. O local revelou ter sido o templo que abriu o caminho para uma vida sedentária e não a agricultura. Até essa descoberta, os pesquisadores acreditavam que a agricultura era o catalisador da vida sedentária. Conheça o professor Schmidt, o cara cujas descobertas mudaram essa teoria. Ele conseguiu provar que as comunidades de caçadores-coletores lançaram as bases desse modo de vida. Na década de 1960, outros arqueólogos visitaram a área, mas erraram totalmente o alvo. Enquanto pesquisavam na região, se depararam com uma colina com placas de calcário espalhadas e concluíram que se tratava apenas de um antigo cemitério da época medieval.
Mal sabiam eles que haviam muito mais a ser descoberto. Em 1994, Schmidt embarcou em sua própria pesquisa de sítios pré-históricos na área. Surpresa, ele percebeu imediatamente que havia descoberto algo realmente extraordinário. Diferentemente dos platôs planos e estéreis das proximidades, Göbekli Tepe tinha um topo suavemente arredondado, erguendo-se 15 metros acima da paisagem circundante. Curiosamente, a tradução do nome desse lugar é Monte com Umbigo. Schmidt tinha certeza de que somente humanos poderiam ter feito algo assim. Aqueles pedaços de calcário quebrados que foram confundidos com lápides acabaram se mostrando muito mais interessantes. Foi como tropeçar em um tesouro escondido. As peças adquiriram um significado totalmente novo, e Schmidt e sua equipe estavam prestes a mergulhar nos segredos que aguardavam sob a superfície. Para sua surpresa, eles não encontraram vestígios de um assentamento, nenhuma lareira para cozinhar, nenhuma casa e nenhuma daquelas adoráveis figuras de barro comumente encontradas em locais próximos de idade semelhante. No entanto, eles descobriram que aqueles povos antigos usavam ferramentas como martelos de pedra. Então, Schmidt e sua equipe uniram esforços e tentaram adivinhar a idade das estruturas de pedra de Göbekli Tepe. Sua estimativa foi apoiada por uma datação limitada por carbono feita diretamente no local. As vibrações antigas desse lugar estavam finalmente começando a fazer sentido. Era como um quebra-cabeça que aos poucos ia se encaixando. Você pode pensar que naquela época as pessoas não tinham ferramentas especiais para criar algo tão legal quanto o Göbekli Tepe. Não é verdade. Na verdade, esses povos pré-históricos usavam ferramentas de pedra em vez de cinzéis de metal sofisticados. Eles também eram hábeis em lascar calcário mais macio e criar pilares no próprio local. Em seguida, carregavam os pilares por uma curta distância até o cume e os colocavam na vertical. Quando os anéis de pedra estavam completos, os cobriam com camadas de terra. Com o tempo, acrescentavam novos anéis e pronto, você tem uma colina legal para impressionar as pessoas no futuro. Durante o primeiro ano de escavação, a equipe analisou 15 mil peças de ossos de animais selvagens. Esses povos não tinham animais de estimação nem cultivavam seus próprios alimentos. Eles caçavam animais selvagens para suas refeições, mas as coisas estavam prestes a mudar porque o local tinha tudo o que eles precisavam para começar a cultivar. Os cientistas dizem que eles tinham ovelhas e grãos selvagens que poderiam ser domesticados. E adivinhe só, a apenas 10 quilômetros de distância, geneticistas encontraram evidências das mais antigas linhagens de trigo domesticadas do mundo em uma aldeia pré-histórica. Essas descobertas surpreendentes mudaram completamente a forma como vemos a civilização. No passado, os especialistas acreditavam que as pessoas precisavam aprender a cultivar e a se estabelecer em um local antes de construir templos e desenvolver sociedades complexas. Mas veja só, a pesquisa de Schmidt vira essa ideia de cabeça para baixo, afirmando que o incrível esforço empregado na construção dessas estruturas surpreendentes, na verdade, preparou o terreno para o desenvolvimento de sociedades avançadas. Isso significa que as mudanças sociais e culturais ocorreram antes da agricultura. Schmidt tem uma hipótese fascinante sobre Göbekli Tepe. Ele acha que poderia ter sido um local de sepultamento especial onde as pessoas deixavam seus entes queridos. E aqui está a reviravolta. O local de sepultamento era adornado com estátuas e símbolos sofisticados que representavam divindades do reino espiritual. A ideia de que Göbekli Tepe poderia ter servido como um local sagrado acrescenta outra camada de complexidade à história toda. Embora o verdadeiro propósito do local possa permanecer indefinido, as percepções de Schmidt nos convidam a considerar a profunda interação entre a vida após a morte e a profunda reverência que as antigas sociedades de caçadores-coletores podem ter tido por seus ancestrais falecidos. Agora vamos falar sobre as estrelas do show, as hipnotizantes colunas em forma de T que dominam Göbekli Tepe. Essas estruturas misteriosas variam de 3 a 6 metros de altura e provavelmente representam figuras humanas estilizadas. Mas uma figura se destaca das demais: o relevo tridimensional de um leão. Essa representação realmente desperta a nossa imaginação, porque ele sugere a possibilidade de que os leões tenham vagado pela Anatólia durante o período neolítico. Essas pedras estão dispostas em círculos e colocadas em covas retangulares. Cada círculo tem uma configuração semelhante, 2 grandes pilares em forma de T no centro, cercados por pilares um pouco menores voltados para dentro. Isso sim é um arranjo elegante.
Esses pilares imponentes atingem a impressionante altura de 16 pés e pesam entre 7 e 10 toneladas. Alguns pilares são simples e singelos, enquanto outros são como obras de arte com entalhes intrincados. Raposas, escorpiões e abutres ganham vida, rastejando e se contorcendo nas laterais dos pilares. Mas não são apenas animais retratados nessas pedras. Alguns pilares têm formas abstratas representando seres humanos e até mesmo pequenas esculturas de itens de vestuário. Algum deles tem até cintos. Mas tem um pilar que se destaca dos demais como uma estrela do rock. Esse pilar de pedra super antigo sugere que um cometa se chocou com a Terra. Isso aconteceu durante um período gélido que durou cerca de 1000 anos. Estudos anteriores que examinaram núcleos de gelo da Groenlândia sugeriram essa teoria do cometa, mas agora as esculturas em Göbekli Tepe provam que ela está certa. Os entalhes nos pilares são como uma história em quadrinhos histórica. Eles mostram até mesmo uma figura humana sem cabeça. Os pesquisadores inseriram as imagens em um computador e descobriram suas conexões com constelações, indicando que esse templo pode ter sido um antigo observatório. É como se nossos ancestrais estivessem tentando documentar esse evento cataclísmico da sua própria maneira. Os arqueólogos têm escavado e pesquisado Göbekli Tepe desde meados dos anos 90, descascando camadas da história e nos proporcionando uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre vários elementos. Eles não têm planos de interromper todo o processo por mais 150 anos. Quem sabe o que mais encontrarão? Veja bem, Göbekli Tepe foi rotulado apenas como um local de rituais, sem sinais de atividades domésticas. Fomos levados a acreditar que a ausência de água significava que o local não poderia abrigar comunidades semi-sedentárias. Mas os cientistas acreditam que é hora de mudar as coisas e ver Göbekli Tepe com novos olhos. É hora de questionar o que acreditávamos antes e usar novas evidências e diferentes formas de pensar. Por exemplo, pode ter havido um grupo de pessoas vivendo na área, que não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Uma espécie de nomadismo, mas eles ainda tinham sua própria civilização, vivendo na área de forma semi-sedentária. Göbekli Tepe não é apenas o lar de um único templo, mas de uma impressionante coleção de mais de 20 estruturas antigas. À medida que os arqueólogos se aventuram nas profundezas dessa maravilha, estão desvendando seu design único, com 2 pontos focais proeminentes no centro de cada estabelecimento, complementados por estruturas menores e paredes divisórias. O que é ainda mais surpreendente é que nessa área há mais de 200 obeliscos, que são monumentos estreitos e afilados. Ei, aposto que você não sabia que as árvores costumavam crescer no meio do deserto árido e ensolarado do Sinai, no Egito. É verdade. Se não consegue imaginar, não te culpo. Mas os arqueólogos descobriram recentemente uma avenida arborizada. Sim, uma verdadeira avenida verde, que leva a uma enorme fortaleza antiga. Não se trata de uma miragem ou de uma imaginação exagerada, embora eu tenha uma. Mas isso está virando de cabeça para baixo nossas ideias sobre a vida no deserto do Egito Antigo. Vamos voltar um pouco no tempo. O local em questão chama-se Tel Abu Saif, localizado na parte norte da Península do Sinai. Por muito tempo, ele foi conhecido como uma nota de rodapé arqueológica empoeirada, o lar de ruínas dos períodos ptolemaico e romano. Você sabe, a era depois que Alexandre o Grande passou pelo Egito e o Império Romano exigiu a devolução. Mas recentemente, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito decidiu fazer uma nova escavação, e o que foi encontrado acabou sendo mais do que apenas um posto avançado esquecido. E estamos falando de uma fortaleza militar completa com trincheiras defensivas, estradas pavimentadas, fornos de cal, quartéis para soldados e até mesmo espaço para as famílias deles. Um monte de alojamentos no meio de um deserto não parece muito acolhedor, até que você se lembre da nossa estrela, a inesperada Avenida Verde. Essa estrada tinha mais de 90 metros de comprimento e 10 metros de largura, tão longa quanto um campo de futebol americano, pavimentada com placas de calcário e revestida com mais de 500 covas de argila para plantio. Elas não eram para exibição, mas abrigavam árvores de verdade, criando uma entrada sombreada e arborizada diretamente para a fortaleza. Imagine caminhar por ali, o sol brilhando no alto e, de repente, uma sombra abençoada. Isso não é apenas uma grande entrada, é um antigo tapete vermelho, ou talvez um tapete verde. Mas não se tratava de uma questão de atratividade. A existência de centenas de árvores em uma paisagem desértica há mais de 2000 anos nos diz algo importante.
Veja bem, os egípcios ptolomaicos não eram apenas bons na construção de monumentos, eles também eram mestres no gerenciamento da água. Em um lugar onde a chuva é mais rara do que uma selfie com o faraó, de alguma forma encontraram uma maneira de cultivar fileiras de árvores. Deixe isso de lado. Para irrigar tantas árvores em um deserto, eles devem ter tido um sistema sofisticado de irrigação ou de transporte de água. Algo capaz de movê-la e distribuí-la de forma eficiente nesse clima rigoroso. Talvez tenham canalizado a água subterrânea, ou quem sabe, captado a chuva sazonal, ou então, antigos sistemas de aspersão. Ok, talvez não tão sofisticados, mas ainda assim, está claro que eles estavam à frente do tempo. A questão é a seguinte, já sabemos que os egípcios dominavam o controle da água e aproveitavam o Nilo com valas e canais para alimentar campos distantes. Portanto, a irrigação não era exatamente um mistério para este povo, que tinha as habilidades e o conhecimento. E claro, os cientistas ainda discutem como era o clima do Sinai há 2000 anos. No entanto, muitos acreditam que ele pode ter sido mais verde no passado. Afinal, dê uma olhada nessas montanhas dramáticas e paisagens rochosas, moldadas e esculpidas como se fossem pela força bruta de rios antigos. E é difícil não pensar que a água já teve um papel mais importante por lá. Além disso, os arqueólogos encontraram toneladas de evidências que mostram que os egípcios ptolomaicos cultivavam frutas, videiras e árvores em grande escala. Em outras palavras, cuidar de uma floresta em um deserto pode parecer selvagem para nós, mas e para eles? Era apenas mais uma terça-feira. E agora, essa Avenida Verde está fazendo os arqueólogos se perguntarem: e se sistemas de irrigação semelhantes fossem usados em outros lugares, digamos, para transportar as enormes pedras usadas para construir as pirâmides? Já existe uma teoria de que rios antigos ou canais feitos pelo homem ajudaram a mover essas pedras. E a descoberta de Tel Abu Saif? Bem, essa pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Isso não é apenas um sonho. Naquela época, os rios eram como as rodovias, as redes de energia e os trens de carga do mundo antigo, tudo em um só lugar. Os egípcios os usavam para tudo: irrigar plantações, comercializar mercadorias, impulsionar a indústria e até mesmo mobilizar-se para a guerra. Se alguém estava fazendo algo importante, é provável que isso envolve um rio. Mas espere, a coisa fica ainda melhor. As escavações revelaram trincheiras defensivas profundas como antigos fossos, cavados a mais de 1,80 m de profundidade ao redor da fortaleza. E não eram apenas valas lamacentas, elas faziam parte de um sistema de defesa elaborado, projetado para ser preenchido ou transposto para controlar o acesso. Pense nisso como a versão do Egito Antigo de um portão de segurança retrátil sem a parte hidráulica. E enquanto as trincheiras mantinham os intrusos do lado de fora, a vida dentro da fortaleza era agitada. Lembra quando dissemos que os arqueólogos haviam encontrado unidades habitacionais militares? Acontece que os soldados poderiam ter vivido lá com suas famílias. Portanto, não se tratava apenas de um quartel, mas de uma comunidade próspera com refeições, rotinas, crianças brincando e, provavelmente, muitas fofocas antigas circulando pela mesa de jantar. Além de todo o material militar, os pesquisadores encontraram 4 enormes fornos usados para produzir cal virgem, um ingrediente essencial para a fabricação de argamassa de construção. Esses fornos são muito importantes porque sugerem que, durante o período romano posterior, Tel Abu Saif se transformou em um centro industrial. Era como o Home Depot do Antigo Egito, produzindo materiais para erguer e reparar edificações. Mas é aqui que a trama se complica. Sob tudo isso, sob as estradas, as trincheiras, os fornos, os arqueólogos acharam os cantos de uma estrutura ainda mais antiga, um edifício misterioso. Poderiam ser os restos de uma terceira fortaleza muito mais antiga, ou um cemitério antigo, ou uma cidade perdida. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, essa história ainda não acabou. Sinceramente, esse pode ser o maior suspense arqueológico da década. Então, o que tudo isso significa? Bem, para começar, desafia tudo o que supunhamos sobre a vida no deserto no Antigo Egito. Durante muito tempo, os desertos foram vistos como barreiras naturais, secos, mortais e vazios. Mas essa descoberta sugere que o deserto pode ter sido verde e cheio de vida. Não porque o clima fosse muito diferente, mas porque os egípcios eram incrivelmente bons em adaptar o ambiente à sua vontade. Eles não apenas sobreviveram no deserto, mas o transformaram. Isso também coloca lenha na fogueira do antigo debate sobre a tecnologia egípcia antiga. Se puderam construir uma fortaleza com estradas arborizadas, fossos, irrigação e indústria no meio do Sinai, é realmente um exagero imaginar que poderiam projetar canais de água para mover as pedras das pirâmides?
Esqueça o programa de TV Alienígenas do passado. É claro que é divertido, eu admito, mas nos faz esquecer de algo crucial. Aquelas pessoas eram brilhantes. Grande parte do que chamamos de tecnologia moderna é uma ingenuidade antiga reciclada. E quem sabe quanto conhecimento perdemos ao longo do tempo. Enquanto isso, a escavação continua. Os cientistas estão agora mapeando todo o sítio de Tel Abu Saif, tentando entender como todas as estruturas se conectam. Alguns querem analisar amostras de solo para encontrar vestígios de raízes de árvores antigas e talvez até descobrir que tipos de árvores cresceram ali. Imagine se fossem tamareiras. Poderíamos estar vendo a pista de lanches mais antiga do mundo. Você já sabe que as implicações dessas descobertas não se limitam aos livros de história, certo? Esse tipo de achado também tem relevância moderna. Nosso mundo está passando por muitas mudanças, com um clima louco e enormes ondas de calor. Então, talvez devêssemos nos perguntar o que podemos aprender com as civilizações antigas que já fizeram o deserto florescer. Se não por isso, Tel Abu Saif nos lembra que os antigos egípcios eram mais do que apenas faraós, pirâmides e múmias. Eram planejadores visionários, arquitetos ecológicos e solucionadores de problemas, que não esperavam que a natureza lhes desse o que precisavam, eles a projetavam. E graças a descobertas como essa, estamos tendo uma visão mais clara do quão avançada e, francamente, do quão legal a antiga civilização egípcia realmente era. Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser que os desertos são apenas terrenos baldios vazios, você pode dizer a essa pessoa este fato divertido. Há mais de 2000 anos, no coração do deserto do Sinai, havia uma fortaleza com uma avenida arborizada, fossos, alojamentos militares, um centro industrial e até mesmo uma estrutura subterrânea secreta. Tomem isso, donas de areia, quem sabe o que mais ainda está enterrado lá fora, esperando para reescrever a história? Arqueólogos vêm estudando Petra, na Jordânia, há 200 anos, e em 2024 eles encontraram algo que nunca tinham visto antes. É uma tumba com pelo menos 12 esqueletos humanos completos e artefatos com mais de 2000 anos, bem em frente ao tesouro. Itens de bronze, ferro e cerâmica foram colocados junto aos falecidos, o que mostra como as pessoas homenageavam seus entes queridos quando eles partiam. É uma chance rara para os cientistas aprenderem mais sobre os nabateus, um antigo grupo de nômades árabes que construiu Petra. Os objetos encontrados na tumba sob o tesouro de Petra estão em condições impressionantes, mas os esqueletos ficaram frágeis porque o interior da tumba é úmido. Eles planejam estudar os restos mortais e extrair DNA para ver se as pessoas na tumba eram parentes. Enquanto alguns cientistas estão resolvendo mistérios de tumbas, outros treinaram IA para encontrar novos sítios antigos para eles. Eles criaram um algoritmo que funciona com um tipo especial de imagem de satélite. Essa técnica usa ondas de rádio que conseguem enxergar por baixo de coisas como areia, solo e até gelo para encontrar objetos escondidos. A IA vai ajudar a pesquisar um enorme deserto na Península Arábica, chamado de Quarteirão Vazio, em busca de tesouros arqueológicos. Os cientistas líderes do experimento treinaram o algoritmo para reconhecer locais escondidos, usando dados de um sítio que eles já haviam encontrado antes. A nova tecnologia consegue descobrir estruturas enterradas a até 50 centímetros de profundidade, o que é muito preciso. Outra tecnologia revolucionária, o LIDAR, que significa detecção e alcance por luz, ajudou arqueólogos a revelar novas cidades escondidas ao redor do mundo. O LIDAR consegue enxergar grandes estruturas sobre camadas de vegetação e mapear até mesmo mudanças sutis em paisagens antigas. Eles usam essa tecnologia para escanear grandes áreas a partir de pequenos aviões que sobrevoam lugares que não são tão fáceis de estudar do solo, como florestas densas. Só em 2024, eles encontraram novos assentamentos maias no sul do México, jardins, estradas e rios na floresta amazônica do Equador, ruínas antigas na ilha do Pacífico de Tonga e os restos de 2 cidades medievais ao longo da Rota da Seda, no Uzbequistão. Talvez alguma tecnologia inteligente também consiga explicar o que a Marge Simpson está fazendo na Terra em uma tumba egípcia antiga de 3.000 anos atrás. O desenho, que mostra uma mulher com pele amarela, uma coroa azul e uma roupa verde, é assustadoramente parecido com a famosa personagem de desenho animado. Se você não vê semelhança aqui, espero que pelo menos aprecie um colar incrivelmente bem preservado com contas de ametista e ágata. É de outra descoberta recente no Egito, uma tumba antiga com 11 sepultamentos selados perto de Luxor. Os arqueólogos também encontraram 2 espelhos de cobre, um com cabo em forma de lótus e o segundo com um design único da divindade do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor no Antigo Egito. O cabelo da estatueta era originalmente feito de quase 4.000 contas de barro.
Outra descoberta incrível de 2024 é um antigo santuário grego com sepultamentos intactos, um sarcófago e muito ouro dentro. Eles acham que foi construído antes do ano 300 antes da Era Comum. E os leões de mármore, também encontrados lá dentro, foram feitos do mesmo mármore do Partenon em Atenas. A Grécia é tão cheia de tesouros antigos que a cidade de Tessalônica vai abrigar cerca de 300 mil desses artefatos em seu novo sistema de metrô. Enquanto isso, arqueólogos na França encontraram um monumento diferente de qualquer outro, e eles não conseguem descobrir para que ele era usado. É uma prova direta de que pessoas costumavam viver aqui entre o período Neolítico e o início da Idade do Ferro. A parte mais legal é um monumento feito de 3 formas únicas que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Algumas pedras encontradas no monumento podem indicar que já existiu ali uma cerca de madeira chamada paliçada. As pessoas que o construíram provavelmente usavam para proteção ou decoração. A equipe estudou as camadas de solo ao redor do monumento para aprender mais sobre suas origens. As únicas ferramentas encontradas até agora foram pedras de sílex afiadas, não os personagens de desenho animado, que eram usadas durante o período Neolítico. O próximo passo será a datação por radiocarbono, para descobrir exatamente a idade do sítio. Agora, a cela mais antiga já encontrada até hoje foi achada no túmulo de uma mulher, perto da borda do deserto de Taklamakan, no noroeste da China. Essa cela é a mais antiga já descoberta. Ela foi feita a partir de pedaços de couro costurados e recheados com palha e pelos de animais para ficar macia. Normalmente, coisas feitas de materiais naturais como esse não duram muito tempo, porque apodrecem ou se desfazem. Mas o deserto de Taklamakan é tão seco que ajudou a preservar o artefato. A pastora que usava a cela foi enterrada com toda a sua roupa de montaria. Então isso prova que não eram só os homens que usavam celas e participavam do pastoreio e das viagens. Agora vamos para Guatemala, onde uma máscara de jade ornamentada feita pelo antigo povo maia ficou esperando por séculos para ser descoberta. Cientistas usaram datação por radiocarbono para descobrir a idade da máscara. Eles acreditam que a máscara pode representar uma divindade maia das tempestades, uma figura poderosa na mitologia deles. Esse tipo de máscara era frequentemente feito para homenagear a realeza maia, e elas eram colocadas nos túmulos de reis e rainhas quando eram enterrados. O túmulo do rei também foi decorado com entalhes feitos usando ferramentas criadas a partir de obsidiana vulcânica. Depois de 15 anos de buscas, os cientistas podem finalmente ter descoberto de onde vem a pedra do altar de Stonehenge. Eles compararam os minúsculos minerais dentro da pedra do altar com rochas de vários lugares do país de Gales e da Inglaterra, e eliminaram muitos locais. Então eles encontraram a combinação perfeita, com o lugar na Escócia, a mais de 750 quilômetros de Stonehenge. Essa área pode até ser Orkney, um grupo de ilhas no extremo nordeste da Escócia, onde muita coisa acontecia durante o período Neolítico. A grande questão agora é como as pessoas antigas moveram uma pedra tão enorme por uma distância tão grande. A pedra do altar tem mais de 5 metros de comprimento e pesa mais de 6 toneladas. A nova teoria é que eles podem ter usado barcos para transportar a pedra pela costa e pelos rios. Quando a pedra estava próxima de Stonehenge, teoricamente eles a arrastaram por terra usando trenós de madeira, cordas e muito trabalho em equipe. Enquanto isso, no norte da França, uma casa antiga apareceu durante a construção de uma nova residência. Descobriu-se que era uma casa urbana de luxo para a elite do 2º século da Era Comum. O interior da casa foi destruída por um incêndio, mas sob a camada destruída, há belíssimas pinturas em afresco em tamanho real. Arqueólogos turcos desenterraram ossos de braço e de pé de elefantes que viveram há cerca de 9 milhões de anos. Eles também encontraram fósseis de cavalos primitivos, girafas e até mesmo tigres dente de sabre. Eles já identificaram 43 tipos distintos de animais nesse sítio e coletaram mais de 4.000 fósseis. Mais uma descoberta incrível da Turquia é uma oficina de 64.000 anos dentro da caverna Inca. Parece que os seres humanos a utilizaram por aproximadamente 24.000 anos de forma contínua. Há algumas ferramentas lá dentro, como lascas e lâminas, que foram cuidadosamente produzidas na própria oficina. No leste da Turquia, um fazendeiro encontrou acidentalmente um mosaico de 1.000 metros quadrados do final do período romano ou início do bizantino, logo abaixo da terra. Especialistas dizem que há algo único nessa região e que ainda está inteiro depois de todo esse tempo. O padrão mostra dezenas de árvores, plantas e animais que existiam na antiga Turquia. Pode haver mais tesouros na área, então eles planejam continuar escavando.
Nossa última parada será na Sicília, onde arqueólogos descobriram um enorme complexo termal antigo. Lá dentro, eles encontraram 2 salas com pisos cobertos por mosaicos coloridos, além de um grande pátio cercado por alas com arcos. Conforme continuaram escavando, descobriram mais partes da antiga cidade. Eles encontraram novas estradas e os restos de um enorme complexo, junto com trechos de antigas muralhas de pedra que faziam parte das fortificações da cidade. Essas descobertas estão ajudando os cientistas a imaginar como a cidade poderia ter sido na antiguidade. Ninguém sabe ao certo se as termas foram construídas pelos gregos ou pelos romanos, já que ambas as civilizações viveram na Sicília há muito tempo. Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuragic, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuragic não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se um cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarab viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas,
mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13 mil quilômetros quadrados e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente. Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo Khazarabi. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado a Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos. Mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes e faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto.
Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje. Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante e muito obrigada por assistir. Nuvens de cinzas flamejantes obscurecem o sol, o chão está tremendo. As pessoas estão correndo em diferentes direções. Uma erupção vulcânica começou, e começou de repente. Uma pequena e ensolarada cidade costeira está enfrentando um dos desastres naturais mais devastadores. As cinzas se depositarão, a lava sairá da boca do vulcão, e em poucas horas a antiga cidade de Pompeia estará em... Espere um minuto. As pessoas entram nos carros e vão embora. Isso não é Pompeia. Essa é uma cidade moderna. Hã? É possível que uma cidade seja soterrada durante uma erupção nos dias de hoje? Infelizmente, sim. Bem-vindo a Montserrat, que também é chamada de Pompeia do Caribe. Montserrat não é uma cidade. Trata-se de um território britânico ultramarino nas Pequenas Antilhas, uma das ilhas do Caribe. Ele tem o vulcão Sulphur Hills, que transformou a vida de muitos moradores da capital, Plymouth, em um pesadelo em 1995. Mas que tipo de lugar é esse? E por que as pessoas vivem aqui? A área de Montserrat não é muito grande. É cerca de 6 vezes menor do que a área de Chicago, e não há muitas pessoas morando aqui. Antes de 1995, a população de Montserrat era de cerca de 15 mil habitantes. Não é muito, mas a ilha reunia várias culturas diferentes, pois era habitada por irlandeses, africanos e indígenas. Montserrat é uma das ilhas vulcânicas mais jovens das Pequenas Antilhas. Antes de 1995, o vulcão Sulphur Hills entrou em erupção no século 17. Muitos anos se passaram desde então, e então as pessoas não estavam muito preocupadas com seu novo despertar. Elas descansavam, trabalhavam, se divertiam, passeavam de barco para outras ilhas, e tudo isso continuou por cerca de 300 anos. Depois, a vida serena no paraíso terminou. Em 1995, teve início a atividade sísmica. Ela continuou por vários meses e levou a uma erupção explosiva em 1996. Felizmente, ninguém se feriu, mas o verdadeiro desastre ocorreu em junho de 1997. Algo ruim começou a acontecer no topo das colinas de Sulphur. A uma altitude de cerca de 915 metros, o vulcão começou a cuspir nuvens de cinzas, rochas e gás quente, liberando suas entranhas ferventes, que caíam rapidamente pela encosta íngreme. Os habitantes locais ficaram aterrorizados. Algumas pessoas já haviam evacuado a ilha naquele momento. Tiveram de deixar suas casas e navegar para longe, mas alguns moradores ficaram e não sobreviveram. O fluxo piroclástico destruiu muitos edifícios, ruas e estradas. Caso você não saiba, o fluxo piroclástico é uma mistura densa e espessa de cinzas vulcânicas, lava e gases quentes, que se move como uma massa incandescente em alta velocidade. Ele queima e destrói tudo em seu caminho. Naquele dia, o fluxo piroclástico estava se movendo a 100 km por hora, com sua temperatura atingindo cerca de 800 graus Celsius. Imagine água fervendo, muito quente, não é? E a temperatura desse fluxo piroclástico era quase 7 vezes maior. Uma parte dos habitantes da ilha mudou-se para a parte norte e a outra migrou para as ilhas vizinhas. Desde então, Plymouth se tornou uma cidade fantasma. Graças ao magma solidificado, é possível ver prédios que parecem ter afundado parcialmente no solo ou que estão presos em texturas. As ruas estão desertas e as estradas estão cobertas por uma espessa camada de massa vulcânica. Após a erupção, apenas 1.000 pessoas permaneceram na ilha. Atualmente, cerca de 4.500 pessoas vivem lá, todas elas na parte norte, segura da ilha. O lado sul da ilha é agora chamado de Zona de Exclusão. Ela é dividida em 5 partes, A, B, C, F e V, a área mais perigosa. Por que ela é perigosa? Porque o vulcão ainda está ativo. Periodicamente, ele expele nuvens de cinzas. Ele pode entrar em erupção com força devastadora a qualquer momento, mas isso não impede os caçadores de emoções. Montserrat atrai muitos turistas que gostam de caminhar pelas áreas pitorescas próximas ao vulcão ativo.
As pessoas também adoram a cidade fantasma. Os telhados das casas, as torres e os restos da torre do relógio sobressaem da lava solidificada. Janelas quebradas com cortinas rasgadas e antigos hotéis em ruínas atraem muitos turistas. Você pode apreciar a bela parte tropical do norte da ilha e ver o quadro apocalíptico na parte sul. Os habitantes locais promovem ativamente o turismo e anunciam sua casa como a Pompeia do Caribe. Você gostaria de visitar esse lugar? Viver ao lado de um vulcão é bastante arriscado, mas que tal viver dentro de um vulcão? A cerca de 350 quilômetros ao sul de Tóquio, há uma bela ilha de Aogashima, cuja maior parte é ocupada por um vulcão ativo. Mas como as pessoas podem viver dentro de um vulcão e não ter medo? A resposta é simples: esse lugar é muito bonito. Além disso, a última grande erupção ocorreu no final do século XVIII. As pessoas não vivem dentro da cratera. Isso seria um exagero. Um pequeno povoado está localizado dentro da parede externa da cratera, longe da atividade geotérmica e bem longe do pico perigoso. Mas ainda é um lugar bastante extremo para se chamar de lar. A população da ilha é de aproximadamente 170 pessoas e elas não vão embora. Aqui, você pode encontrar apenas uma loja, uma agência dos correios, camping gratuito, algumas pousadas e 3 bares. Parece bem aconchegante, considerando que tudo isso está localizado em um paraíso verde. Mas em 1785, esse paraíso se assemelhou a Pompeia durante a infame catástrofe. De acordo com histórias e registros remanescentes, os primeiros tremores ocorreram em 18 de maio, aproximadamente. Foi um aviso do desastre iminente. Naquela época, 327 moradores viviam em Aogashima. Não se sabe se eles deram importância ao pequeno terremoto, mas continuaram a viver em paz por mais 2 semanas. A atividade do vulcão aumentou. O desastre era inevitável, portanto, a evacuação da ilha começou em 4 de junho. Infelizmente, era tarde demais. Houve terremotos, rugidos terríveis e fluxos de lava quente que cobriram árvores, estradas e casas. Muitos não sobreviveram àquele dia. E ainda assim, os descendentes daqueles que escaparam da ilha naquele dia agora residem em Aogashima. Eles não têm medo de outra erupção? Eles encaram essa situação de forma diferente. Nada pode deter a natureza, portanto não faz sentido resistir. E se não houver erupção, é melhor aproveitar as vistas pitorescas e o ritmo relaxado da ilha. Poucas pessoas moram lá e quase não há entretenimento urbano, mas ainda assim você pode encontrar o que fazer. À tarde, você pode caminhar ao longo da Cordilheira Verde e apreciar a vista do Mar das Filipinas. Você se sentirá em harmonia com a natureza. Os belos pássaros, o sol quente e o esforço físico da viagem, tudo isso lhe dará energia e inspiração. Você também pode pescar, acampar ou conversar com os habitantes locais. À noite, você pode observar as estrelas. O céu noturno é perfeito em Aogashima. Longe das luzes da cidade, há um baixo nível de poluição luminosa. Um mapa estelar detalhado pode ajudá-lo a estudar corpos celestes sem um telescópio. Como o local é essencialmente um vulcão ativo, você pode encontrar muitas fontes geotérmicas lá. Um dos lugares mais legais e populares para se visitar é o Aogashima Fureai. Trata-se de uma sauna que usa energia vulcânica para manter altas temperaturas nas salas de vapor. E fora das salas, você também pode encontrar saídas de ar quente para cozinhar. Que tal um omelete frito no calor vulcânico? Parece atraente. É claro que é muito difícil chegar a esse lugar, pois Aogashima é uma ilha muito remota. Primeiro você precisa chegar à ilha maior mais próxima, Ashijojima. Há voos regulares para ela diretamente de Tóquio. Você também pode optar por uma viagem mais romântica e pegar uma balsa durante a noite. São apenas 2h30 de barco entre Ashijojima e Aogashima. Mas se você tiver dinheiro suficiente, pode pagar por uma viagem de helicóptero e gastar apenas 20 minutos para chegar lá. Não seria surpreendente se você quisesse ficar na ilha para sempre depois de visitá-la pela primeira vez. Uma vida comedida na natureza ou a agitação da selva de concreto, qual você escolheria? Mas não se esqueça de que, a qualquer momento, você pode sentir o chão tremer. Mas vamos torcer para que não haja nenhuma erupção em breve.
Ao contrário de muitos outros cemitérios egípcios antigos, a tumba do rei Tutancâmon permaneceu escondida e livre de ladrões indesejados por 3.000 anos. Um dos motivos foi o fato de ela ser menor do que a média e estar escondida em um local chamado Vale dos Reis. Essa área já estava sendo intensamente explorada quando o local de Tut foi encontrado. A entrada estava toda coberta de detritos da construção de uma tumba próxima, o que também deve ter ajudado a mantê-la em segredo. Além disso, não havia nenhuma escrita ou sinalização na parte externa. A passagem do tempo foi outro fator que contribuiu para mantê-la em uma forma incrível até a década de 1920, quando um homem chamado Howard Carter finalmente conseguiu entrar. Mas será que ele foi mesmo um grande herói? Algumas descobertas recentes dizem que pode ter sido mais sorrateiro do que se pensava inicialmente. As pessoas costumavam pensar que o cara não era apenas um glorificado caçador de tesouros, e sim um verdadeiro arqueólogo. Antes de Tut, ele estava em uma busca incessante por artefatos egípcios. E então descobriu seu interesse por esses objetos incomuns quando era criança, e logo começou a desenhar as esculturas e inscrições achadas em tumbas antigas. Depois de se deparar com os restos mortais do rei Tut, Carter passou uma década registrando e processando todos os tipos de objetos, como tronos de ouro, carruagens e estátuas da tumba do monarca, transportando-os pelo Nilo até o Museu Egípcio no Cairo. Bem, pelo menos essa era a história oficial. Descobertas mais recentes afirmam que nem todos os itens chegaram às mãos das autoridades egípcias. Uma carta secreta parece revelar a pequena política do explorador de 10 para eles, 1 para mim. A carta em questão foi enviada a Alan Gardner, filólogo e amigo dele, datada de 22 de novembro de 2002. Nesses escritos, Carter mencionou ter encontrado a tumba e estava pedindo conselhos ao amigo. Em outra carta, de 1934, Gardner parece estar lhe agradecendo por um amuleto que lhe foi enviado como presente. A resposta foi categórica ao afirmar que não tinha vindo do local de descanso de Tutancâmon, mas evidentemente tinha. Até mesmo o diretor britânico do Museu Egípcio estava ciente dos esforços sorrateiros de Carter, mas não conseguiu provar. Ele comparou o amuleto de Gardner com outros da tumba de Tut, e eis que era uma combinação perfeita. Gardner ficou tão desapontado por ter sido colocado em uma situação tão complicada que desabafou com Carter em outra carta. Decidindo ser um bom amigo, Gardner não jogou o famoso arqueólogo debaixo do ônibus. Em vez disso, o aconselhou a levar os bens roubados de volta para o Cairo. Assim como ele o aconselharia a curtir esse vídeo e se inscrever no canal do Incrível para assistir a mais conteúdos incríveis sobre os tópicos mais exclusivos da história. Essa não é a única informação obscura sobre o comportamento de Carter após a descoberta. Em 1947, um homem chamado Alfred Lucas, que costumava trabalhar com o polêmico arqueólogo, deu algumas informações a um jornal obscuro no Cairo. Ele afirmou que Carter abriu sorrateiramente a porta da câmara funerária. Depois, a fechou novamente como se nada tivesse acontecido antes da revelação oficial. Por que o arqueólogo faria isso? Bem, a mesma teoria sugere que Carter e sua equipe podem ter entrado na tumba mais cedo para que pudessem colocar as mãos em alguns objetos antigos. Obviamente, essas pessoas não podiam se arriscar a ter esses itens vendidos enquanto ainda estavam vivas, mas se certificaram de que fossem leiloados depois de sua morte. O arqueólogo, no entanto, nunca confessou nada. Também não fez nenhuma negação oficial, mas o governo egípcio não podia arriscar mais desaparecimentos misteriosos, por isso o proibiu de entrar no local por um tempo. Alguns relacionaram esse aparente roubo à maldição do rei Tut. Se você nunca ouviu falar dela, saiba que se tornou uma história bastante assustadora logo após a descoberta do local de descanso do faraó, e afirmava que qualquer pessoa que mexesse na tumba do menino faraó enfrentaria um sério azar. Não se trata de algo dramático, como uma múmia em uma onda de agressividade, mas a notícia de que as pessoas envolvidas em perturbar o covil do monarca tiveram um fim misterioso e prematuro se espalhou. A principal morte prematura relacionada a essa suposta maldição foi a de George Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Ele foi o aristocrata britânico que ajudou a financiar a busca pela tumba e faleceu apenas um ano depois que ela foi aberta. As pessoas adoram chamar isso de misterioso, mas acontece que Herbert já estava com a saúde bastante debilitada quando chegou ao Cairo e acabou sendo afetado por uma doença comum.
Agora, vamos falar de números. Havia muitas pessoas ligadas à abertura desse local de descanso eterno. Seguranças, arqueólogos e equipe de apoio. E, com certeza, algumas morreram pouco tempo depois que a tumba começou a receber visitantes. Por mais que queiramos que essa maldição seja verdadeira para contar uma boa história, estatisticamente, se você tem um monte de pessoas ligadas a um evento, é de se esperar que algumas morram por acaso. A média de vida das supostamente afetadas pela antiga maldição era de mais de 20 anos depois que o feitiço deveria ter entrado em ação. A filha de Herbert viveu até os anos 80, ou seja, meio século depois, e o próprio Howard Carter morreu em 1939, ou seja, 16 anos após a grande revelação. Alguns sugeriram que toda a maldição não passava de uma cuidadosa estratégia de relações públicas. Veja bem, quando a tumba de Tut foi encontrada, Howard Carter queria dar prioridade a manter os repórteres intrometidos afastados. Por isso, pode ter inventado uma maldição que pairava sobre qualquer pessoa que entrasse no local. Mas afinal, o que foi roubado da tumba do rei Tut? Bem, algumas joias para começar. Elas podem ter sido roubadas pelo próprio Howard Carter, de acordo com um especialista francês. Ele fez uma pesquisa intensiva, examinando fotos antigas tiradas de dentro do local na década de 1920, e comparou essas imagens com vários objetos de museus e casas de leilão. Logo, começou a descobrir o paradeiro de algumas das joias de Tutankhamon. Primeiro, há esse colar que costumava estar no peito dele. Ele foi quebrado em pedaços e algumas partes foram para o Museu Nelson Atkins, no Missouri, através de Carter. Enquanto isso, outras partes acabaram em um colar de propriedade de algumas pessoas não identificadas que tentaram vendê-lo em 2015, mas não conseguiram. Até mesmo o Museu Nelson Atkins concorda, pois afirmou a informação em seu site. Há também um cocar. Algumas pontas que pertenciam a Tut aparentemente foram roubadas por Carter. Elas também foram amarradas em um colar e agora estão sendo mantidas no Museu de Arte de St. Louis. Outro colar sofisticado, feito de cerâmica mágica esmaltada, passou algum tempo no Met, bem longe, em Nova York. Felizmente, foi enviado de volta ao Egito há pouco mais de uma década. Esse parece ter sido, como você já deve imaginar, também roubado por Carter. Deixando de lado os artefatos perdidos, o rei Tut ainda deu uma tonelada de objetos incríveis que nos ajudaram a aprender mais sobre essa incrível cultura antiga. A começar pela famosa máscara funerária. Trata-se de uma enorme obra de arte em ouro de 53 centímetros, com pedras semi-preciosas e pasta de vidro. Ela pesa 10 quilos e mostra o menino faraó com uma longa barba e um cocar com uma cobra e um abutre. Na parte de trás, há um feitiço de um importante livro espiritual egípcio antigo, que deve garantir que ele funcione da mesma forma na vida após a morte. Aparentemente, Tut também era um entusiasta de jogos de tabuleiro. Foram encontrados 4 deles em sua tumba, alguns feitos de marfim. Os arqueólogos também acharam um par de sandálias de ouro, embora você possa imaginar que elas eram mais para exibição do que para conforto. De fato, o faraó provavelmente nunca as usou durante sua vida. Por falar em itens de moda, parece que Tut era um governante muito elegante. Foi encontrado até mesmo um manequim em sua tumba que era usado para escolher, ajustar e guardar suas roupas e joias. O menino rei parece também ter gostado de música, com base nos 2 trompetes que os historiadores encontraram. Embora tenham sido tocados em 1939 em uma transmissão da BBC, os instrumentos são hoje considerados frágeis demais para serem manipulados. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis,
seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições. Então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2.000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca.
E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido. Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, os cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu,
perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10 mil anos, mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10 mil anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local.
Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática, um lugar conhecido como a Cidade Perdida de Cambai, no Golfo, com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a Cidade Perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Você está escavando na famosa necrópole de Saqqara, no Egito, também conhecida como o cemitério VIP definitivo dos faraós, quando de repente encontra uma porta rosa gigante que esconde algo que ninguém sabia que existia. Atrás dessa porta de pedra gigante, que aliás não deveria se abrir, você vê uma tumba perdida da realeza egípcia. Muito bem, amantes da história, hora de apertar o cinto, pois os arqueólogos acabaram de fazer algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones. Vamos viajar até Saqqara, um dos locais antigos mais misteriosos e cheios de tesouros do Egito. A estrela do show? Um príncipe do qual você provavelmente nunca ouviu falar, um Userefre, filho do rei Userkaf. Ninguém importante, mas o fundador da quinta dinastia do Egito. Nada demais, mas a maneira como a tumba dele foi descoberta... Tudo começou com uma porta enorme, feita de granito rosa, nada menos que isso. Mas essa não é apenas uma placa de pedra comum, ela tem cerca de 4 a 4,5 metros de altura e 1,20 metro de largura. Uma girafa poderia facilmente passar ali. Essa porta também é definitivamente mais pesada que o SUV do seu vizinho. Mas aqui está a reviravolta. Não era uma porta de verdade, era uma falsa, um portal simbólico destinado a permitir que o espírito do falecido passasse entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. Normalmente, é aí que a história termina, afinal, portas falsas são comuns em tumbas, mas essa era muito especial. Veja bem, as portas falsas geralmente eram feitas de calcário, que era bastante comum e encontrado em todo o Egito. Para construir uma de granito vermelho ou rosa, era necessário buscar essas rochas de uma pedreira localizada a 644 quilômetros de distância, e você pode apostar que essa não era uma viagem barata. De acordo com os egiptólogos, essa é a primeira vez que uma porta falsa desse tamanho e material é encontrada no Egito, o que a torna uma peça arquitetônica totalmente exclusiva. Além de ser muito cara, ela também tinha uma surpresa por trás. Quando a equipe de pesquisadores investigou mais a fundo, percebeu que a peça, na verdade, escondia uma entrada real. E para onde levava? A uma tumba escondida repleta de estátuas, relíquias e segredos de mais de 4.000 anos. A tumba pertencia ao príncipe Userefre, mas você também pode chamá-lo de Vussar-Efra ou Wasser-Efra. Apesar de ter sido totalmente apagado da história, esse sujeito não era um nobre menor. Os hieróglifos na porta de granito rosa o registravam como príncipe hereditário, governador de Buto e Nekeb, escriba real, ministro, juiz e sacerdote dos cânticos. Ufa! O cara era como a versão egípcia antiga de Daenerys Targaryen. Essas inscrições não apenas identificam suas funções políticas e religiosas, mas também sugerem que ele detinha um poder significativo no Baixo e no Alto Egito, unindo as duas regiões por meio de seus títulos. Um título em particular, o de sacerdote de Sequer, o liga à divindade da necrópole, aquela com cabeça de falcão. Esse deus era o patrono dos vivos e o deus dos mortos ao mesmo tempo. Então acho que o príncipe esquecido era uma espécie de grande coisa, considerando que sua tumba foi colocada em um local de tanto prestígio em Saqqara.
O que ainda é mais misterioso é que o príncipe Userefre não aparece nas listas oficiais de reis ou nas árvores genealógicas reais, o que nos faz pensar se ele faleceu antes de poder governar ou se o seu legado foi deliberadamente apagado em um dos dramas políticos clássicos do Egito Antigo. Alguns estudiosos agora acreditam que seu apagamento pode estar relacionado a mudanças nas lutas pelo poder religioso ou político durante o início da Quinta Dinastia, especialmente quando seu pai Userkaf estava reformulando a ordem religiosa do Egito. E por falar no pai, o rei Userkaf foi um grande divisor de águas. Ele não foi apenas o fundador da Quinta Dinastia, mas também deu início a uma revolução religiosa ao promover o deus do sol Ra em detrimento de divindades mais antigas. É isso mesmo, Userkaf construiu o primeiro templo do sol em Abusir, começando uma obsessão de toda a dinastia pela adoração solar. Depois que Userkaf encerrou seu curto, mas revolucionário reinado, toda uma formação de faraós subiu ao palco: Sauri, Neferirkare, Nilser-Reine, basicamente a boy band da Quinta Dinastia. E esses caras só queriam saber de duas coisas: construir pirâmides e ganhar dinheiro. Eles não estavam apenas empilhando pedras, mas também expandindo a influência do Egito, abrindo rotas comerciais para terras distantes e enfeitando seus templos como se não fosse dar conta de ninguém. De volta à tumba, as coisas ficaram ainda mais legais. Havia uma bela mesa de oferendas de granito vermelho coberta com inscrições detalhando alimentos rituais, como um cardápio eterno para a vida após a morte, pois eles acreditavam que o falecido poderia magicamente comer essas coisas. Fato curioso, eram os sacerdotes funerários e suas famílias que realmente aproveitavam a comida. Enganando os espíritos. Havia também cacos de cerâmica, amuletos e paredes pintadas, mas o que realmente chamava a atenção eram as estátuas. E é exatamente aí que as coisas ficam estranhas, em um bom sentido. A equipe encontrou esculturas do rei Djoser, o cara que construiu a primeira pirâmide do Egito, sua esposa e suas 10 filhas, dentro da tumba do príncipe Userefre. Espere um pouco. Djoser viveu alguns séculos antes de Userkaf, então o que essas estátuas estavam fazendo lá? Na verdade, os cientistas não sabem. Elas foram construídas durante o reinado do próprio rei Djoser e provavelmente pertenciam à primeira pirâmide construída. Os especialistas acreditam que provavelmente foram realocadas durante a 26ª dinastia, milhares de anos depois de Djoser, talvez para protegê-las da destruição, ou talvez porque ainda eram veneradas. Basicamente, os antigos egípcios eram colecionadores, mas com classe. Os cientistas também sabem com certeza que algumas gravuras e esculturas encontradas no local foram feitas muito mais tarde, o que significa que a tumba provavelmente se tornou um depósito de coisas sofisticadas, ou talvez essa fosse apenas uma decoração de interiores muito antiga. De qualquer forma, isso não foi tudo. Havia outra entrada de granito rosa no lado leste da tumba, com inscrições que remetiam ao rei Neferirkare, outro faraó da Quinta Dinastia que também tentou construir sua própria pirâmide, mas não conseguiu. E perto dessa segunda entrada, os arqueólogos encontraram algo nunca visto antes em Saqqara: um conjunto de 13 estátuas de granito rosa, todas sentadas em fila em um banco de espaldar alto, como se estivessem esperando no DMV da vida após a morte. Algumas tinham cabeças elevadas, provavelmente representando as esposas do príncipe, enquanto outras não tinham cabeça. Uma escultura de granito preto foi achada de cabeça para baixo, talvez tenha caído em algum momento durante os longos e silenciosos séculos subterrâneos da tumba. De acordo com os arqueólogos, o posicionamento e o formato das cabeças sugerem que essas estátuas seguiam uma hierarquia social rígida, com as figuras centrais provavelmente representando indivíduos de status mais elevado, enquanto as sem cabeça podem indicar um trabalho inacabado ou vandalismo posterior. E por falar em esculturas de granito preto, outra foi encontrada orgulhosamente dentro da tumba. Com base em seu design e inscrições, parece que ela foi colocada ali durante a 26ª dinastia, na mesma época em que as estátuas de Djoser provavelmente foram transferidas para lá. Isso sugere que a tumba não ficou abandonada, mas foi reutilizada, adaptada e talvez até homenageada pelas gerações posteriores. E a propósito, o granito preto foi associado a Osíris, o deus do submundo, durante o período tardio, o que significa que a presença dessa peça é uma pista de que a tumba era um espaço ritual muito depois da morte do príncipe.
Tudo isso, portas gigantes de granito, estátuas surpresa, tumbas reutilizadas, resulta de uma descoberta realmente emocionante. O príncipe Uzerefre pode não ser um nome conhecido ainda, mas sua tumba é agora uma das mais fascinantes já encontradas em Saqqara. Ela conta uma história não apenas do reino antigo, mas de como os antigos egípcios continuaram se conectando ao passado, mesmo milhares de anos depois. Então, o que tudo isso significa? Por que esconder uma tumba atrás de uma porta falsa? Por que enchê-la de estátuas de diferentes épocas? E quem exatamente era o príncipe Uzerefre? Esses são os tipos de mistérios que fazem com que os arqueólogos continuem cavando e que mantêm o resto de nós fascinados. No final, essa descoberta não se trata apenas de uma tumba, é sobre o quanto ainda está esperando sob as areias do Egito. À medida que mais coisas são achadas, somos lembrados repetidamente de que a história antiga não desapareceu. Ela está apenas dormindo, atrás de enormes portas de granito rosa.